Olá, galerinha, boa tarde. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai fazer a correção de nossa última atividade lá na plataforma. Então peguem o material de vocês, né, para a gente relembrar essa atividade e as questões. Vamos comentá-las, tá? Tentando rever o nosso conteúdo por meio dessas questões, ok? Então vamos para os nossos slides. Eu vou reduzir a minha tela aqui para melhor desenvolver esse conteúdo com vocês, a resolução dessas questões. Então, a gente tem trabalhado nas últimas aulas o uso da linguagem verbal e não verbal na construção das tiras. O que é a linguagem verbal? Basicamente, é a expressão por meio da escrita ou por meio da fala. É quando a gente verbaliza, quando a gente quer comunicar algo e utiliza a escrita ou a fala. Já a linguagem não verbal é quando a gente comunica algo por meio de imagens, basicamente o uso de signos visuais para comunicar determinada informação. Isso é importante porque nesse gênero, tiras, nós utilizamos a associação, a junção, a articulação dessas duas linguagens, a verbal e a não verbal. E aí eu coloquei para vocês uma tirinha ou tiras da Mônica, tá? E a partir delas fiz algumas questões para vocês. Então vamos ver aí quais são essas questões e essa tira. Na primeira questão tinha assim: identifique o humor da tira. Para a gente identificar, para fazer uma leitura adequada de uma tira, a gente tem que ler. É o óbvio, a leitura. Não tem como responder essa atividade sem a leitura da tira. Então vamos fazer a leitura. Vou dar um zoom aqui, né, para a gente melhor visualizar aí a nossa linguagem verbal e não verbal. No primeiro quadrinho tem assim: a Mônica, fala da Mônica. Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. Aí a Magali, né, do outro lado, com uma expressão contente, pergunta: é mesmo? Vamos para o segundo quadrinho. No segundo quadrinho a gente tem o quê? Um foco no rosto da Mônica. Então já não é mais uma imagem aberta. Observem. O quadrinho se detém numa fala da Mônica. A Mônica toda marota diz assim: aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Terceiro quadrinho. Fala da Mônica: ué, cadê o meu pedaço de pizza? E aí a gente tem somente a imagem da Magali, né, com o olhar assim de lado, né, com a boca cheia, né? Ou seja, ela comeu, né, o pedaço de pizza da Mônica. Enquanto a Mônica não entendia as coisas, a Magali foi lá e abocanhou o pedaço de pizza dela. E aí, qual é o humor dessa tirinha? Né? O que faz ela ser engraçada? Aqui a gente não vai dar gargalhadas, né? A gente, né, tem no máximo aquela risada de canto, né? Canto de boca. Né? Tem um humor, é algo engraçado. Por quê? Porque a Mônica não consegue perceber como que o pedaço de pizza dela some. Só que a gente sabe. Por quê? Temos uma personagem com a característica de ser comilona, né? Então, a gente poderia responder da seguinte forma, né? A Magali come a pizza da Mônica e ela não perceber. Ou seja, ela diz lá no segundo quadrinho, a Mônica, né, que não consegue entender e não percebe as coisas, né? Então, o engraçado é, a Magali come o pedaço de pizza da Mônica e ela não percebe isso, né? Não entende como desapareceu o seu pedaço de pizza. Essa foi a questão 1. Vamos lá para a questão 2, tá? Questão 2. Eu coloquei, deixa eu retornar aqui, né? Cite uma característica de Magali, né? A gente tem que trabalhar uma das características da personagem Magali. Esse aqui é necessário um conhecimento prévio, né, das tirinhas da Turma da Mônica, né? A gente conhece, né, de filmes, vídeos que a gente já assistiu, leituras anteriores, que cada uma dessas personagens tem características próprias, né, que faz com que a gente as identifique. Por exemplo, no último quadrinho,
é que a gente trabalhou da Turma da Mônica, a gente tinha o Cascão e tinha também o Cebolinha. O Cebolinha a gente conseguia identificar por meio da fala, mesmo quando era uma fala em off, quer dizer, aparecia a fala, mas não aparecia a personagem no quadrinho. A gente conseguia identificar que se tratava do Cebolinha, porque aquela forma de falar é característica do Cebolinha. Outro detalhe do personagem Cascão era que ele não gostava de tomar banho, né? Por isso o humor da última tirinha que a gente fez a leitura. Nesse caso aqui a gente tem a Magali, né? E a Magali, como a gente sabe, é uma garotinha, né? É uma personagem que tem como característica ser comilona. Então, como a gente poderia responder essa questão aí? Vamos lá. Vou aproximar aí para vocês, mais uma vez a leitura. E a resposta, né? Ela é comilona, é uma característica da Magali. Vamos à questão 3. A questão 3 tem assim: do que se trata a fala das personagens do primeiro quadrinho? Né? No primeiro quadrinho, o que eles estão dizendo? Vamos dar um zoom aí, vamos ver o que elas dizem aí no primeiro quadrinho. Fala da Mônica. Ah, Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. E aí a fala da Magali agora. É mesmo? Ela pergunta. Do que elas estão falando? De um tema que é muito caro a Magali, né? De alimentação, de comer. Comer é o tema central aí, né? É do que elas estão falando nesse primeiro quadrinho. Então, como resposta para essa questão 3, a gente pode dizer que elas estão falando sobre a Magali comer muito e não engordar, né? Alimentar-se bastante e não engordar. É o que elas falam aí nesse primeiro quadrinho. Questão 4. A questão 4 diz assim: qual é a função das reticências no segundo quadrinho? Sinais de pontuação. Deixa eu aproximar aqui. Olha só, nós comentamos na nossa última aula sinais de pontuação, né? E um dos sinais de pontuação abordado foi a reticências. Ela tem várias funções dentro de um texto e ela participa da linguagem verbal, ou seja, é um sinal gráfico para representar determinado pensamento, ou melhor, nesse caso aqui, a suspensão de um pensamento. Então, quando eu uso reticências, esses 3 pontinhos, eu estou informando ao leitor, né, que meu pensamento foi suspenso. Eu teria mais coisas a dizer, mais informações a apresentar. Então, eu posso usar reticências para suspender um pensamento. Eu posso usar reticências numa sequência de enumeração, eu estou elencando elementos, por exemplo, uma receita de bolo, né? Eu falo açúcar, farinha, leite, e aí a reticências, ou seja, mais ingredientes dentro daquele campo semântico, né? Então eu faria mais citações, mais ingredientes, mas eu suspendo o pensamento porque a pessoa já compreende o que eu tenho a dizer, certo? Ou, né, eu quero omitir algo, né? Eu não quero que o meu interlocutor, né, saiba o que eu estou pensando sobre determinado assunto. Então eu deixo de falar e eu informo isso por meio da reticência, ok? Então como que a gente poderia responder essa questão? Olha lá, no segundo quadrinho tem assim, a Mônica diz assim: aliás, reticências. Tem tanta coisa que a gente não consegue entender, reticências novamente, né? Ou seja, ela deixa em suspenso o que ela não consegue entender, né? E a gente vai entender isso no último quadrinho, quando abre a imagem e percebemos que a Magali devorou o pedaço de pizza da Mônica. Então a resposta poderia ser mostrar que a Mônica não terminou sua fala, ou seja, ela suspendeu a sua fala. Ela teria algo mais a dizer, né? Ela não consegue compreender aquela situação e deixa em aberto. Por isso, o uso das reticências, certo? E aí nós temos a questão 5. A questão 5 diz assim: no último quadrinho, o que a Mônica não entendeu? Né? Como a gente já percebeu, como nós já percebemos, a Mônica não entendeu como o pedaço de pizza dela
desapareceu. Então, nós temos a letra A aí. Como a Magali consegue ser tão magra? Não, isso é uma discussão que é feita no primeiro quadrinho da tira. Letra B. O que aconteceu com seu pedaço de pizza? Exatamente, é isso que ela não entendeu. O que aconteceu com seu pedaço de pizza lá no último quadrinho? Onde foi que seu pedaço de pizza caiu? Não tem essa informação, nem por meio da linguagem. Né? Poderia ser uma resposta para ela. Né? Ela poderia entender dessa forma. Ah, caiu, né? Mas a gente sabe que não, né? Que foi a Magali quem pegou esse pedaço de pizza. E a letra D, porque a Magali não respondeu sua pergunta, porque a Magali não respondeu sua pergunta. Não se encaixa também na leitura aí desse último quadrinho. Importante, aí é chamada a atenção para onde? Para o último quadrinho. Tá? Então a gente tem que, a nossa atenção para responder essa questão tem que ser voltada para o último quadrinho. Se você prestar atenção só no primeiro quadrinho, você vai marcar como resposta correta aí a letra A. Né? O que não se enquadra na pergunta. A pergunta está pedindo o quê? A leitura do último quadrinho e a resposta para essa pergunta, que a Mônica não entendeu. Então, vou pegar a nossa canetinha aí, ó, e vou marcar. A gente vai marcar a letra B. Opa, a letra B, então, é a nossa resposta. Certo, galerinha? Muito obrigado pela participação, por assistirem ao vídeo. Postem os comentários, dúvidas de vocês lá na plataforma e eu já respondo, ok? Um forte abraço e até a próxima.